Fala, fãs de vôlei do Saque Viagem. Hoje a atenção especial para a base do Brasil. Eu tenho a honra de receber aqui o bicampeão olímpico Giovanni Gávio, um dos ícones do voleibol brasileiro como jogador e que agora vive a experiência como técnico na base do Brasil e vai para o seu segundo Mundial Sub-21, né, Giovanni? Eu quero saber primeiro como que está essa experiência como técnico na base, né? Você que já treinou times adultos, mas como que está essa vivência aí com os meninos, a nova geração do vôlei brasileiro? Rafael, tudo bem? Prazer muito grande estar falando com você. Um abraço a todos os nossos fãs, né, do vôlei. E é uma alegria grande, né? Uma responsabilidade enorme a gente formar aí os futuros campeões do vôlei brasileiro. Então, primeiro, muito orgulho de poder vestir de novo essa camisa da seleção brasileira, agora como treinador. Já tem 5 anos que eu estou nessa função. Participei do Mundial Sub-23, depois do Mundial Sub-19 e agora de novo Sub-19. Então, estou completando aí um ciclo e muito contente, muito feliz. O desafio é grande, né? A gente sempre gosta de fazer e faz o que a gente pode fazer com o que a gente tem. Eu não gosto de ficar falando que mas falta isso, falta aquilo outro. Eu acho que a gente tem tempo para treino, tem trabalho, né? Tem dedicação. Eu acho que essa é a nossa missão, fazer o nosso melhor trabalho, formando aí futuros campeões para o vôlei brasileiro. Boa, Giovanni. Vamos começar primeiro falando da preparação, né? Acho que todas as seleções de base do Brasil, né? A gente já entrevistou o Ayrton, o Magu, o Ilmer, agora você. Acho que todos sofreram um pouco essa questão da pandemia, né? Foi uma preparação diferente em relação às dos outros anos. Pelo que eu tenho aqui, vocês começaram a treinar dia 7 de junho, então vai completar 3 meses. Nesse período, o que foi feito além de treino? Vocês fizeram amistosos? Quantos? Como que tem sido essa dinâmica toda aí da preparação para esse Mundial? Olha, eu sempre gosto de pensar o seguinte: a gente está evoluindo, né? Porque ano passado a gente não teve nada, então a possibilidade de ter jogos esse ano, de disputar o Campeonato Mundial, já é algo algo bem positivo. Nós estamos há quase 3 meses já treinando. E, infelizmente, a nossa programação de jogos ela não pôde ser feita, né? Nós tivemos aqui um caso de Covid que a gente achou por prudência não seguir adiante com os amistosos. Então, a gente deve estar fazendo aí na próxima semana 3 jogos contra o Minas, a equipe adulta do Minas, que está vindo aqui em Saquarema nos ajudar nesse sentido. E depois 3 jogos lá na Bulgária antes de começar o Campeonato Mundial. Se falar que isso é ideal, não é ideal. O ideal era a gente ter jogado mais, ter tido mais tempo, mais condições de fazer outros amistosos. Tinha algumas outras coisas planejadas, a gente não conseguiu fazer. Mas o trabalho seguiu adiante, né? Temos aí uma seleção competitiva, né? Eu gosto sempre de dizer isso. Por mais que eu também gosto de dizer que o nível lá fora ele é muito alto, né? Tem muitos países lá investindo e preparando suas equipes de base. Então, certamente a gente vai encontrar aí Itália, Rússia, Irã, com equipes fortes, Polônia. São aí as mesmas potências mundiais do adulto, né? Acabam sendo as mesmas aqui da base. Ainda mais no 21, que é uma etapa bem próxima aí da seleção principal. Então, teremos, certamente, como sempre tivemos, pedreiras pela frente. Mas a equipe tem tudo para ter um bom desempenho esse ano. Esses 3 amistosos na Bulgária serão contra a própria seleção búlgara, sub-21, ou contra algum outro país? Os 3 contra a Bulgária. Exato. Tá, boa. Eu tava olhando aqui, né? Vocês conquistaram a medalha de bronze no último Mundial, né, no Bahrein, né? Uhum. O Irã ficando com ouro e a Itália a prata. Essa mesma geração que você assumiu agora, né, que jogou o Mundial Sub-19 há 2 anos, teve lá também a Argentina com bronze na época, a Rússia a prata e a Itália com ouro. Você acha que esses são os principais adversários, né? Você já falou rapidamente por cima. Nessas duas listas que eu falei, a Rússia que está no grupo do Brasil,
Tem também Itália, Argentina, Irã, são os principais oponentes aí que você acredita que o Brasil terá pela frente? Tem uma mudança muito grande de dois, no caso esse ano, 3 anos, né? De 2 anos, 3 anos dessa categoria. Né? Tem uma evolução muito grande dos atletas, principalmente fisicamente. Mas eu acho que são sempre esses aí os grandes adversários, né? A gente tem a Rússia no nosso grupo, então assim não tem mais coisas, não tem nada fácil, né? Tudo terá que ser muito conquistado, muito jogado. E tem só um aspecto psicológico que a gente faz todo um trabalho, toda uma preparação para que a gente chegue lá de uma forma mais forte, porque se a gente comparar um pouco o nosso time com o deles, eles jogam mais do que a gente. Essa é só a única diferença, mas em compensação a gente treina mais do que eles. Então a gente precisa pegar pelo lado da nossa força, né? Eu acho que isso é uma força que a gente tem e vamos lá para medir nossas forças agora. Em relação aos atletas, né? Você está no momento com 16, precisa fazer mais 4 cortes, não é isso? Isso, é Tá. isso. A gente já Esses nos 16, próximos dias deve estar fazendo já uma redução, chegar a 14, e aí os últimos 2 serão feitos no último dia de embarque ali. show. Dessa lista de 16 que eu peguei aqui, 11 com experiências já em mundiais, né? Sendo 2 deles já estiveram com você no Sub-21 passado, né? O Gustavo Orlando e o Nathan Krupp. Isso. Né? E os outros jogaram um Mundial Sub-19. O quanto essa experiência assim, de já terem disputado o Campeonato Mundial ajuda nos atletas nessa questão de não ser a primeira vez, não estar indo vestir a camisa do Brasil em um torneio tão importante como estreia, assim. Acho que toda a experiência ela é sempre muito válida, não é? E eu acho que principalmente a experiência que alguns deles, ou a maioria deles, tiveram agora na última Superliga, né, que tiveram a oportunidade de jogar, de titular dos seus clubes, muitos atletas do SESI, né, de Tapetininga, o Adriano, por exemplo, jogou bastante, o Darlan jogou bastante, o Léo, né, então, assim, são jogadores que tiveram a oportunidade na última Superliga de estar mais tempo dentro das quadras. E eu acho que isso é muito bacana, muito importante. Para a gente foi um ganho importante aí nos últimos anos que a gente teve. Boa, Giovanni. Eu vi, a gente falou dessa sua lista de 16, né? Eu tenho que te fazer uma pergunta, porque a gente tem um programa de segunda a sexta à noite, e os fãs falaram, faz essa pergunta para o Giovanni, porque o Arthur Bento foi muito bem agora no Mundial Sub-19. Essa sua lista de 16 está fechada? Existe a possibilidade de levar alguém que jogou o Sub-19, mais especificamente o Arthur, né, que foi que foi o destaque do Brasil, destaque individual agora nesse Sub-19? O Arthur está se apresentando aqui domingo com a gente. Ele vai fazer aí o último período junto com a gente aqui. Ainda não é certo que ele... né, a gente vai dar uma oportunidade, justamente por isso que você falou, foi um destaque do 19. É um atleta interessante, 2,5 m, né, tem bons fundamentos, a coisa toda. Então, a gente vai aproveitar aqui, vai dar uma olhada, né, como que ele está nesse momento. Certamente ele vem com um pouquinho mais de ritmo de jogo, e então vai passar por um teste aqui de uma semana junto com a gente aqui. Boa, Giovanni. Você falou da questão do Arthur, né? E aí quando você falou do Arthur, você falou de estatura. Eu vi que seu grupo tem uma estatura dentro do padrão do que se tem pedido muito hoje na questão ali. Hoje em dia, talvez a sua estatura hoje em dia falam que é baixo, né? Se você fosse Exato. jogar hoje. Então hoje em dia se fala muito em 2 metros para cima, às vezes ali 1,98, 7. Eu queria que você me falasse assim, o vôlei tem mudado, né? Às vezes fala se modernizando, já se falava, mas se fala muito hoje em velocidade e estatura, né? O quanto para você essas questões são primordiais, né? Ou se tiver algum fora de série mais baixo, ainda dá para jogar? Eu diria que, óbvio que a gente precisa. O mundo inteiro tem times grandes, altos, né? Não dá para a gente achar que agora a gente vai ser campeão com um time com a estatura menor. Mas o determinante para a gente é atitude. Jogadores com mais atitude
são aqueles que a gente acredita que estão tendo mais resultados, que estão conseguindo nos ajudar mais. Né? Às vezes você pega um garoto que tem 2,10 m, sei lá, mas não tem atitude nenhuma, sabe? A atitude que eu falo é de ser corajoso, de ir para dentro, sabe? De querer, de se colocar como um protagonista da história. E isso não adianta. Então a gente fica sempre em busca dos atletas, ou a gente procura orientá-los, e é isso, de certa forma, não é treinado. O cara às vezes é do jeito dele. Mas ele pode ser quieto, mas ele pode ter atitude. Né? Não é questão de sair gritando por aí, que é questão de atitude. É questão de se posicionar, de ir para dentro, de ser valente, sabe? Eu acho que isso é um aspecto que a gente tem levado muito em consideração. Você já no adulto treinou times, né, como SESI São Paulo, Sesc Rio. Qual é a diferença, assim, para você, né, na questão do seu dia a dia, da sua forma de lidar e metodologia para treinar times adultos e, no caso, time sub-21, né, time de base, como você está agora? De certa forma, no adulto a gente pega jogadores um pouco mais preparados, né, que já passaram por um processo todo de construção aí dos fundamentos, a coisa toda. Apesar de que a gente sempre continua e desenvolve de novo, porque a gente acredita em alguns padrões, acredita em alguns formatos de jogo. Então, agora aqui com os jovens, tem que passar por todo um processo de crescimento, de aprendizagem, né? Então a gente gasta um pouquinho mais de tempo aí nos fundamentos e um pouco mais de calma nessa transição, assim, nessa melhora, né? O profissional, cara, recebe dinheiro para fazer, tem que entregar, né? Tem que ir lá e é cobrado para isso. Na hora que eles pedem, que querem ganhar X mil reais, a gente atende. Mas na hora que a gente vai lá e cobra, ele tem que atender também, né? Esse é o formato diferente. Aqui na seleção não existe isso. Então a gente procura colocar e desenvolver os valores que a gente acredita. O principal deles é o orgulho de estar defendendo o Brasil, vestindo a camisa de seleção brasileira, que hoje é número 1 do ranking no masculino e número 2 no feminino. Né? Então, assim, tem peso. E isso, desde pequeno, esses caras têm que acostumar com isso. Né? Não, peraí, colocou a camisa amarelinha, tem que... É diferente o negócio. Boa, Giovanni. Dentro da sua visão de voleibol como treinador, o que é certeza que nós que vamos acompanhar os jogos aí, os fãs de vôlei vão acompanhar esse Mundial Sub-21, o que é certeza que o seu time tem que apresentar? O que você gosta, assim, de ver num time de voleibol? E olha, meu time vai ter isso lá no Mundial. A gente tem uma capacidade de sacar muito bem, mesmo que em alguns momentos a gente assuma um risco um pouquinho grande para isso, mas eu acho que lá a gente tem que ter uma agressividade no saque. Óbvio que tem momentos que a gente vai tirar a mão e fazer o jogo andar, mas é um time que tem possibilidade de ter um saque agressivo e já colocar uma pressão grande no adversário. Né? E é um time que tem características de ataque. Né? Então, eu diria que assim, o nosso grande desafio é vencer essa ansiedade, esse nervosismo da estreia, do começo no campeonato. Depois temos que jogar de igual para igual com todo mundo. Aí como eu falei, o nível é igual, né? Um detalhe aqui ou ali vai fazer a diferença. Boa. Assim, lógico que se eu te perguntasse mais amplamente, você me responderia que o mais importante é o coletivo. Acho que todo técnico diz isso, mas se você tivesse que listar talvez 2 ou 3 que para esse momento, lógico, talvez lá na frente algum outro desponte mais, ou esse que está bem já agora não cresça tanto, mas para esse momento, para esse Mundial, uns 3 ou 4 destaques individuais aí que você poderia falar para que os nossos fãs fiquem de olho desses meninos lá na Bulgária e na Itália. A gente vem trabalhando em cima de um pilar aqui, alguns pilares aqui. A gente tem o Paulo Ponteiro, o Adriano e o Darlan, são 3 atacantes de um padrão bem interessante. Tá? Se eles tiverem a serenidade e conseguirem fazer o melhor deles, a gente tem aí uma trinca bem forte. O Léo, que é um central bem equilibrado,
bom atacante. O Kelvin já é mais defensor, ele saca bem, bloqueia bem, sabe? E o Gustavo, o levantador, tem essa missão, né, de construir esse jogo, de ter um pouco mais de tranquilidade nos momentos decisivos e colocar esses caras para jogar. Então, assim, a gente está construindo uma equipe bem equilibrada. Mas esses 3 atacantes aí, eu diria que são muito interessantes. Perfeito, Giovanni. Para finalizar, eu quero saber de você assim, como que acaba sendo o primeiro contato desses meninos, no caso, com você, porque além de técnico, né, eu falei no início, você é bicampeão olímpico, né? Então, às vezes tem alguma coisa, talvez que você faça para quebrar esse gelo, para os meninos não ficarem tão tímidos nesse primeiro contato, tipo Giovanni, bicampeão olímpico, vários títulos mundiais. Como que você lida, né, com esse primeiro contato, esses primeiros momentos aí para quebrar esse gelo? Acho que é natural, é um processo natural, existe uma admiração, que bom que a gente tem esses, né, tem as nossas histórias, mas depois já entra no dia a dia normal de cobrança, de inspiração, né? Eu digo que eu sou muito mais um técnico de inspiração para esses caras, né? Temos uma comissão técnica aqui fantástica com Neri, Anderson, preparador físico, Lucas, Thiago Misael na estatística, o Ari na fisioterapia. Então, assim, são todas pessoas de muita confiança, já vem trabalhando junto há 5 anos. Então, eu acredito, né? Na verdade, você tem um bicampeão olímpico e do lado outro bicampeão olímpico, porque o Anderson também tá na comissão. Então, assim, é exemplo atrás de exemplo, entendeu? Quando a gente fala, eles prestam bastante atenção. Bom, Giovanni, eu vou só fazer mais uma que eu pensei aqui agora, né? Muito se comenta, né? Eu já vi alguns comentaristas falarem, e em redes sociais, grupos de vôlei, né, que a gente está sempre ligado, existe uma preocupação maior na renovação das seleções no masculino do que no feminino, né? A galera acha que no feminino tem mais opções. Eu quero saber de você o seguinte: pelos jogadores que estão com você aí, os que já passaram, né, que você teve que cortar, a galera que também treinou com o Magu, assim, que você tem visto, dá pra galera pro pessoal não ficar tão preocupado assim? É animador o futuro no masculino? Como que você tem vislumbrado isso? Olha, a gente... o problema é que a gente está mal acostumado, né? A gente já... Quatro finais olímpicas, essa última a gente não foi na final, todo mundo falou um monte de coisa. Mas é o seguinte, é um processo mais delicado, né? Esse de transição, substituição de grandes ídolos, né? Você vê, sai um Wallace, vai entrar um Alan, tudo bem, mas sai um Wallace, sai um campeão olímpico, né? Então, o que a gente vem buscando justamente é encurtar essas distâncias, né? Mas temos material humano bom. Eu diria que a gente tem material humano bom para o futuro aí. Tá? Tanto a seleção sub-23, que a gente foi terceiro no campeonato, né? Desde a geração lá passada, que essa seleção 23 que eu fui, era o Douglas, o Rodriguinho, o Léo, o Cachopa, né? Então já estão começando a atuar aí, ó. A próxima, você tem o Hendrick, você tem o Vitor, né, que eles chamam de Birigui, tem possibilidades, tem líberos bons nessa geração, você tem um Rogerinho, você tem o Pureza, você tem o Alexandre, então, assim, o Mike também, né, uma geração um pouquinho, 2 anos mais velho aí, mas, então, assim, temos sim um pessoal vindo aí com condições de fazer bonito lá em cima também, né? Então, a gente precisa fazer com que esses caras joguem mais. Essa é a nossa missão. Perfeito, Giovanni. Acho que essa sua resposta vai, digamos, tranquilizar uma boa parte das pessoas. Não é muito tranquilizar, porque tem muito trabalho pela frente, né? Depende muito da qualidade de tudo que vai ser feito. Mas, assim, existe um planejamento, sabe? Existe investimento nisso. É o ideal, Rafael? Nunca vai ser o ideal, né? A gente nunca vive um mundo perfeito. Ainda mais numa situação que o Brasil vem passando hoje. Mas eu diria que a gente vem fazendo sempre o nosso melhor para que a gente tenha sempre uma seleção competitiva em todas as idades.
eu acho que isso que você falou no final é o mais importante, né? Ganhar o título ou não, a gente vem de uma geração com 4 finais olímpicas, essa agora não foi, mas o mais importante é estar competitivo, né? Você ganhar ou não, primeiro, segundo, terceiro, e ali é detalhe. O problema, Rafael, é que as pessoas, às vezes, elas cobram sem ter conhecimento. Então, um dos serviços nossos aqui é falar o que a gente acredita. Você vê assim, se for para pensar, então a Polônia está em crise, porque a Polônia não ficou entre os 4. A Itália, que tem um dos melhores vôleis do mundo, também não ficou entre os 4 da Olimpíada no masculino, por exemplo. Então, assim, sabe, as coisas são... Os Estados Unidos, por exemplo, também não ficou entre os 4. Então, assim, o nível lá fora é muito equilibrado, sabe? Isso as pessoas não param para pensar. No feminino, por exemplo, a China também não ficou entre os 4, a Itália não ficou entre os 4. Então, assim, não é simples, não, sabe? Então, tem que ter calma na hora que a gente levanta as críticas, não é? Mas o que eu gosto de dizer é o seguinte: aqui existe trabalho, a gente está trabalhando, a gente está fazendo o nosso melhor aqui. Acho que isso todo mundo pode ter certeza e ficar tranquilo nesse sentido. Acho que algo que traduz muito o que você falou agora aí, estreia da Olimpíada, Estados Unidos atropela a França, todo mundo achando que os Estados Unidos era o batido e a França descartada, e no final a França virou o jogo. E os Estados Unidos nem passou da fase de grupos. Mas é isso. Obrigado, Giovanni, te agradeço muito aí pelo tempo que você destinou pra gente. Desejamos sorte para vocês lá no Mundial. Muito obrigado. Vocês consigam executar aquilo que vocês planejaram, né? Ganhar a terceira posição, aí depende muito, mas que vocês consigam executar tudo que planejaram. Eu gosto de dizer assim, eu sempre sonho com uma medalha, né? Acho que subir no pódio é um grande feito, entendeu? Então a gente vai sair daqui com a missão de subir no pódio, que a gente trabalhou para isso, sabe? Então vamos em frente. Boa, Giovanni, obrigado novamente, agradeço também a todos aí que acompanharam a nossa entrevista, e é isso, vamos torcer aí pro Mundial, pra galera do Mundial Sub-21 masculino, certo? Giovanni, obrigado de novo, um abraço, tchau, pessoal. Um abração aí, tudo de bom.